nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre tipos de meios materiais, no caso específico de meios isolantes, que é o que a gente está falando, né? Depois da introdução da polarização. Vamos fazer alguns exemplos mostrando, né? Ainda um pouquinho das características de cargas, da questão de cargas ligadas, como é que a gente vê, né, essas propriedades materiais vendo nas cargas equivalentes. Bom, nós temos uma classificação de meios materiais bem geral, né? E uma propriedade de um meio é a linearidade, certo? Então, você pode ter um meio que seja linear ou não linear. Vai conceituar isso aí. Também, outra propriedade importante é se o meio é homogêneo ou não, ou seja, digamos, se a densidade de polo no meio é uniforme, né? Você tem essa possibilidade. Pode ser que a densidade do material em si não seja uniforme, mude, né? Então, homogeneidade é uma outra propriedade importante. E se o material tem características de ter a mesma propriedade em todas as direções do espaço, né? Então, é isotropia, né? É uma outra propriedade importante. Então, a classificação de meios materiais geralmente é feita com base nessas questões aqui, né? Um meio é dito linear, né? Vou falar sobre meios lineares, vamos falar sobre essa questão aqui. Suponha que você tem um meio que é constituído de dipolos que não tem separação permanente entre os centros de carga, ou seja, o momento de dipolo, na ausência de um campo aplicado, seja nulo, né? Então, você, por exemplo, isso é um caso típico de um átomo. Se o seu material é constituído de átomos, digamos, né, esferosimétricos, em que o centro de carga positiva está no centro de uma distribuição esférica de cargas, que nem o átomo de hidrogênio ou outros átomos semelhantes, ou outras situações parecidas, né? Nessa situação específica, a nuvem eletrônica está em torno do núcleo, né? Mas o centro de carga positivo e negativo coincidem, né? Não existe uma separação efetiva entre os centros de carga, certo? Então, esse material, na ausência de um campo externo, vamos falar assim, né? Campo externo igual a zero. Então, o momento de dipolo de cada átomo é igual a zero, né? Existem outras situações em que o material é constituído de moléculas polares, ou seja, separação permanente entre os centros de carga. Mas só que, por exemplo, que nem a água, né? É um fluido. Então, os dipolos estão orientados aleatoriamente. Então, a soma, o efeito coletivo desses dipolos é nulo na ausência do campo externo, né? Então, você tem essa situação também, certo? Você pode ter essas situações em que os dipolos estão desorientados e a polarização, que é a soma do número de dipolos no volume, dá zero, né? Então, não tem polarização efetiva. No caso da água, o próprio efeito de um dipolo de uma molécula sobre a outra garante que ela vai se movimentar de maneira a anular o outro dipolo. Veja, ele tende a se alinhar no campo, um tende a se alinhar no campo do outro, mas só que sim, tem vários, né? Os campos apontam em sentidos diversos, certo? Então, se você for somar, né? Como é fluido, né? Se mexe, né? Então, então você soma todos esses campos. Essa movimentação das moléculas, ela é aleatória ou ela depende, ela sofre a influência do outro e dá zero? Sofre a influência dos campos dos dipolos, sofre efeito de temperatura, certo? Vibração, sofre um bocado de coisa. Mas sempre dá zero. Dá zero, a média dá zero. Porque imagina uma coisa aleatória, na média dá zero o resultado, né? Não tem nenhuma coisa preferencial no espaço, né? Mas uma coisa aleatória poderia dar uma média diferente de zero, né? Poderia estar pendendo para um lado, ou seja, dar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, se fosse simplesmente aleatório. Não, em princípio a média seria nula, né? Se isso é coisa totalmente aleatória, em princípio o bom senso diz que a coisa deve dar na média zero, né? Muitas partículas, né?
se os efeitos somam em direções totalmente aleatórias, com probabilidade igualmente uniforme, em todos os casos, dá zero correção. Né? Certo? Então você tem essas situações, né? Mesmo situações em que existem dipólos, mas eles estão aleatoriamente orientados. Tá? Bom, então o que acontece? Daí você aplica um campo externo, nessa situação, o que você vai fazer? Você vai promover, vai empurrar a carga positiva para longe do campo, né? No sentido do campo, e puxar a carga negativa. Né? Então você vai criar, vamos supor, um campo modesto, né? Você só vai deslocar a nuvem eletrônica relativamente ao centro. Então a nuvem eletrônica vai ser puxada, se você aplica um campo assim, né? A nuvem eletrônica vai ser puxada para longe do centro de carga explosiva. Então você criou um dipolo induzido, né? Você induziu um dipolo, certo? Em princípio, né? Dá até para calcular essa distância aqui, né? Se você conhecer os parâmetros, se você modelar isso aqui, essa densidade de cargas como sendo uniforme, dá para calcular facilmente quanto é que dá essa separação para um dado campo E, certo? E dá para se mostrar, se você não distorce a nuvem, ou seja, o campo essas forças são muito fortes, né, essas forças internas. Você deslocar, você precisa de um campo, né? Pequeno campo desloca, mas muito pouco. Certo? Então o efeito é muito pequeno. Então, o que acontece? P, certo? Vai ser QD, né? E pode se mostrar facilmente que D é proporcional ao campo externo. Eu vou tirar esse subscrito aqui, tá certo? D é proporcional ao campo aplicado, né? Ok? Ou seja, D sendo proporcional ao campo aplicado, quer dizer o quê? O momento de polo proporcional ao campo externo. Então, isso é uma relação de linearidade, né? Cada momento de polo induzido, ele aumenta proporcionalmente ao campo aplicado, né? E, consequentemente, também a polarização, certo? Polarização é você soma vários dipolos no volume dividido pelo volume. Se você somar, né, a polarização vai ser também, né? Ou seja, nesse regime aqui, dessas situações típicas, né, você aplica um campo, separa o centro de carga, você cria um dipolo induzido que é proporcional, que os momentos é proporcional ao campo aplicado, e a polarização também, por sua vez. Então, você tem essa relação aqui, P proporcional ao campo elétrico, certo? Então, materiais que têm essa característica são chamados materiais lineares, né? Pela própria relação, né? Isso aqui é resposta, né? Isso aqui é estímulo, né? Então, a gente, quando fala em linearidade, no caso de materiais dielétricos, materiais isolantes, ele está falando quanto à aplicação de estímulo externo, qual é a resposta do material. A resposta é o estado de polarização que ele adquire, certo? Então, você tem essa relação aí. Bom, isso pode ser colocado dessa forma aqui. Isso aqui é numa direção do espaço, certo? Então, vamos admitir que isso se aplica em todas as direções, né? Mas vamos colocar ainda em forma escalar. Essa constante a gente pode colocar um parâmetro aí, né? A gente vai definir um parâmetro adimensional, uma vez que essas coisas têm dimensões diferentes, P e E, né? P é coulomb por metro quadrado e E é volts por metro, né? Não tem a mesma dimensão, então a gente bota uma constante que torna a constante de proporcionalidade, chamada de que é, adimensional, certo? Com a introdução do epsilon zero, isso aqui fica adimensional, fica um parâmetro característico aí. Tá? E esse parâmetro que a gente introduziu é chamado a susceptibilidade elétrica do meio. Né? É um número adimensional. Ora, observe, né? Materiais convencionais, o momento de polo se alinha na direção do campo. Então, o que é positivo, certo? Que é maior do que zero, né? Que é um número positivo. Então, você, quão susceptível é o material, quanto maior esse parâmetro, certo? Mais susceptível à aplicação de um campo. Então, que relação nós temos aqui? Se eu fizesse um gráfico, né? Campo aplicado e a polarização, numa direção, né? Eu teria o quê? Uma linha reta, certo? Então,
um material que tem essa característica, né? Resposta, estímulo, é chamado material linear. Quais são as consequências disso, né? As consequências disso são que, se eu quiser calcular o vetor de densidade de fluxo elétrico, a gente usa a nossa relação constitutiva, tudo na mesma direção. Eu vou não colocar vetores por enquanto, tá certo? Vou colocar assim. Então, D igual a epsilon 0 E. Essa é a relação constitutiva no meio isolante, né? No meio material com a polarização P. E pegando P, substituindo pela nova relação que a gente introduziu, nós temos aí essa nova conexão entre vetor densidade, entre a densidade de fluxo elétrico, certo? E o campo aplicado. Esse novo parâmetro, né, diz quão a mais o meio tem uma permissividade além de epsilon 0, né? Então é mais do que epsilon 0, porque que é positivo, né? É 1 mais isso. Então o meio isolante que não seja um vácuo sempre vai ter uma permissividade elétrica maior do que a do vácuo, né? Então esse parâmetro que a gente chama permissividade elétrica do meio, né? Isso é um parâmetro que pode ser medido em laboratório, certo? Vai ver depois, né, que os capacitores têm capacitantes que dependem desse preenchimento de um material isolante. Medindo capacitância é uma forma de medir permissividade elétrica, por exemplo, né, do meio de preenchimento. Certo? Isso aqui é chamada permissividade elétrica do meio. Vamos admitir que isso seja válido em qualquer direção, né? Ou seja, o material responde igualmente em todas as direções, certo? Então esse é o conceito de linearidade que a gente acabou de falar, certo? O material responder da mesma forma em todas as direções, ou seja, essa relação ser a mesma, né? Eu só tenho o mesmo parâmetro para qualquer direção do campo aplicado. Isso é o conceito de isotropia, que é um dos conceitos que ele falou agora há pouco, né? Vou botar para cá. Então, se o material é isotrópico, ou seja, o parâmetro que a susceptibilidade independe, né, da direção do espaço. Se eu aplicar na direção x, a resposta é que é vezes, na direção y também é o mesmo que é, na direção z também. Então, a nossa relação escalar pode ser colocada na forma vetorial, né? P vetor é epsilon 0, susceptibilidade elétrica é qualquer direção, né? E D igual a epsilon E, permissividade elétrica, onde epsilon é 1 mais x vezes epsilon 0. Tá? Muito bem, quais são as consequências de a gente trabalhar com meios lineares? Ou seja, a gente pode agora não se preocupar mais, né, com a questão de cargas ligadas. A gente olha o meio olhando apenas que ele tem uma permissividade epsilon, né? Se a gente for olhar, por exemplo, as equações de Maxwell, né? Se você tem as equações de Maxwell passam a ser o quê? Você tem divergente de D. Bom, rotacional de E igual a zero, né? Divergente de D igual a densidade de cargas livres, né? Então, utilizando essa relação aqui, D igual a epsilon E, que a relação constitutiva foi simplificada para essa aqui, jogando dentro dessa equação, o que acontece? Divergente de epsilon 0 E igual a ρ, certo? Bom, para prosseguir daqui, a gente tem que fazer uma hipótese sobre a função. Epsilon 0 não, é epsilon, né? Epsilon é. Com a densidade de cargas livres, né? Lembre-se que isso aqui é só cargas livres.
Bom, para prosseguir daqui, eu tenho que saber alguma informação adicional sobre epsilon. Bom, a pergunta é, se epsilon não depende das coordenadas, certo? Das coordenadas, aí eu posso tirar ele dentro da derivada. Certo? Quando isso acontece, epsilon independente das coordenadas, quer dizer que o meio é homogêneo. Certo? Isotrópico não depende da direção no espaço. Certo? Então, homogeneidade é se o epsilon não varia com as coordenadas. Epsilon não é função de x, y, z. Não, não é direção. Aqui é coordenadas. Eu botei x, y, z como coordenadas. Depende da distância de um ponto a outro, certo? Ou da coordenada dentro do material, né? Então, não depende, se o meio for homogêneo, aí eu posso tirar daqui dentro, certo? Se isso não for verdadeiro, então o meio é não homogêneo. Né? E aí eu tenho que fazer a derivada da regra da cadeia aqui, né? Não posso fazer isso. Então, se o meio for homogêneo, então se isso for verdade, então epsilon sai, você fica o quê? Divergente de E igual a ρ sobre epsilon. Então, a diferença é que antes no vácuo você tinha divergente de E igual a ρ sobre epsilon zero. E agora divergente de E é igual a ρ sobre epsilon. Né? Como epsilon é maior do que epsilon zero, você pegar uma carga e submergir essa carga no meio de permissividade epsilon, você enfraquece o campo. Porque isso aqui é maior do que isso. Então, o efeito do segundo membro da equação é menor agora, está mais fraco, certo? Antes é mais forte, né? Então, o que quer dizer isso? Né? Se eu tiver uma carga... Deixa eu aumentar esse... Deixa eu apagar aqui. A carga aqui, certo? Se ela está no meio epsilon, né? O efeito dessa carga é simplesmente obtido substituindo, né, a expressão que eu tenho para o campo elétrico original, que era epsilon zero, né, substituindo epsilon zero pelo epsilon. Né? Então observe que as coisas ficam mais simples quando você trabalha com meio material. Então o campo elétrico num ponto qualquer vai ser Q, que é a carga, 4π epsilon R a R. Ele caiu, né? Ele é mais fraco agora, porque epsilon é maior que epsilon zero. Né? Se fosse vácuo, o campo era mais forte. Certo? Já a gente vai ver por quê, né? Esse campo é mais fraco. No caso, esse epsilon aí seria se essa carga está na atmosfera, esse epsilon vai só do ar. Que é um pouco mais do que o vácuo. Bota a carga dentro d'água, né? Isolante, água isolante. Carga dentro d'água. Se eu medir o campo dentro d'água, o campo vai ser mais fraco. Porque a água tem um epsilon maior, né? 80 vezes maior do que o do vácuo. Certo? Observe, por outro lado, que D não muda, né? O vetor de densidade de fluxo elétrico continua sendo o mesmo. Certo? Isso aqui é R2, o pessoal esqueceu aqui. É PR2. Né? D é a mesma coisa. Com epsilon, sem epsilon, dá na mesma. Certo? O E não, o campo elétrico enfraquece. Enfraquecimento a gente vai ver já o que quer dizer. Né? Mas o que eu quero apontar aqui é o seguinte: quando você trabalha com meio isolante, você não precisa mais se preocupar. Bom, quem é a carga ligada, qual é o valor da carga ligada, como é que calcula o campo? Você simplesmente substitui, se o meio for totalmente, né, uniformemente tendo permissividade epsilon, você faz todas as suas equações e substitui epsilon por epsilon zero por epsilon. Por exemplo, potencial é quem? Q sobre quem? 4π epsilon R. Certo? Simplesmente pega nas fórmulas todinhas, o que você vai fazer é tirar o epsilon zero e botar o epsilon no lugar. Essa é a mudança significativa que você tem. Tá? Muito bem. Vou aumentar aqui o fogo. Quadro maior aqui.
Bom, então, em algumas situações, vamos continuar com meios homogêneos e isotrópicos, né? Era meio linear. Vamos falar sobre meios não lineares, né? Meios não lineares são aqueles que têm polarização. Você tem, geralmente, né? Os constituintes já têm polarização permanente, já tem centro de carga separado em cada átomo, molécula ou íon, etc. Pode estar orientado aleatoriamente, né, no material. De repente você vê um campo externo, os dipósitos alinham na direção do campo, né? Quer dizer, você vai aplicando o campo, né? Se você for observar o efeito, né? Se fizesse uma curva da polarização, é melhor botar em outro lugar. Se você fizesse um gráfico da polarização, né? Em função do campo aplicado, vou botar uma possibilidade de reverter aqui o campo. Então, aqui o campo aplicado, aqui a polarização induzida. Então, no começo do regime, está todo mundo orientado aleatoriamente, então o regime é mais ou menos linear, né? Então, a polarização vai acumulando, digamos assim, mas de forma linear. A coisa se organiza, certo? A polarização vai aumentando linearmente, né? Digamos que vamos botar uma linha reta aqui, talvez botar um ângulo aqui, mais ou menos assim. Então essa seria a tendência inicial, digamos assim. Tendência inicial da polarização, da resposta, né, do material. Então isso acontece, mas de repente o sistema, como a polarização é permanente, existem dois efeitos, né? Uma coisa é o campo elétrico separar as cargas, né? E a outra é os dipolos se orientarem na direção do campo. Imagina o seguinte: você conseguir orientar os dipolos, né? Então os dipolos estão orientados na direção do campo. Você já conseguiu isso aí, né? Ficou um campo orientor. Se você continua aumentando o campo, o efeito que vai existir agora é aumento da separação, certo? Aumento da separação em função do campo aplicado. Só que esse efeito é muito pequeno em relação a esse efeito gigantesco que já é uma polarização permanente. Você separar a carga é uma coisa muito difícil, tá certo? Porque as forças internas são muito grandes, né? Se você quiser, se tiver curiosidade, pega um átomo e imagine uma separação pequena, tá certo? Muito menor que o tamanho do átomo, e veja o campo que a carga negativa, positiva vai puxar de volta a carga negativa. É muito forte, muito intenso, tá certo? Você pode calcular aí, né? Mas o efeito residual é muito pequeno. Se aplicar o campo para separar as cargas, ou seja, o aumento de polarização depois que você alinhou, é desprezivelmente pequeno. Então o que acontece? Você aplica o campo, certo? A polarização aumenta, mas daí começa a acontecer o quê? Algo que a gente chama de saturação, certo? Saturação, ou seja, você já atingiu aquele limiar de polarização, e o efeito novo vai ser, você supõe que você chegue nesse ponto aqui, mais ou menos, você começa a desviar da linearidade, você começa a saturar, porque todo mundo já está alinhado, certo? Então a polarização não vai aumentar muito mais. Então ela tende a saturar, certo? Então a tendência é acontecer isso aqui, ó. E daí você vai... O aumento que você tem agora é muito pequeno, é só um aumento devido a nova separação, aumentozinho de separação dos dipolos, que você tem um pequeno aumento de polarização, certo? Depois que chega nessa saturação, ele se comporta como um material igual ao anterior. Você está separando as cargas, né? Certo? Tem as duas coisas juntas acontecendo, né? O alinhamento é um efeito muito mais forte e violento do que... É porque todo mundo já tem a separação forte. Você só alinhou, daí favoreceu o efeito de polarização coletiva. Daí você agora só está separando. Separando a mais é muito pouca coisa, certo? O efeito, né? Então, olha, aqui no caso, certo?
Por exemplo, na água, né? Você orientou, tá certo? É 80 vezes a permissividade. Né? O efeito é muito forte. Os dipósitos permanentes têm um efeito muito forte. Se você tirar o campo, daí como tem efeito térmico, é fluido, né? Daí volta ao normal. Tá certo? Mas esses materiais que ele está falando aqui, né? Ele está falando de materiais que podem, né, sofrer esse efeito. Você saturou, né? Então chegou nesse limiar aqui, essa saturação. Depois que você chega na saturação, o material não linear ele vai funcionar como um material linear. Certo. Você quer dizer que o efeito de aumento de dipolo vai ser mais ou menos linear. Pode ser. Mas a curva é não linear como um todo, né? Não, isso aqui é uma coisa, a gente está falando da característica que é a resposta. A resposta do material como um todo é não linear, certo? A resposta que a gente quer dizer é essa curva aqui. Certo? Então a resposta é, qual é a característica do material? É não linear. Ele responde não linearmente ao campo, certo? O que eu quero dizer é que depois do efeito é efeito residual pequeno, certo? Se ele vai ser linear ou não sei, pode ser que não seja também. Mas que vai aumentar com o campo vai. Mas a contribuição nova que saturou, como é saturar, esse efeitozinho daqui para cá, né? Muito pequeno, certo? O aumento é isso para cá, muito pouco. Né? Então, porque daí tem a combinação de duas coisas, né? A saturação mais esse efeito residual, daí dá isso aí. Bom, o que acontece? Nesse material você chegou nesse ponto, aí se você retira o campo, como há interação forte entre os dipolos, né? Pode ser no caso da água, mas só que a água ela é fluida, né? Então, pela agitação térmica, os dipolos vão voltar ao estado original. Se tira o campo, fica a polarização zero. Então, você quando tira o campo, a interação interna entre dipolos mantém-os alinhados, certo? Então, observe que eu tenho agora uma ambiguidade aqui. Apliquei um campo, cheguei nesse ponto, tirei o campo, quer dizer, eu fiz isso. Tirei o campo. O material agora tem uma polarização não nula a campo nulo. Tá? Inicialmente tinha uma polarização nula a campo nulo, agora tem uma nova solução, que para o mesmo campo tem uma outra solução. Né? Polarização não nula, residual, certo? Chamada de PR. Né? Se eu reverto o campo, eu posso chegar a um estado em que eu anulo a polarização, daí com o campo negativo, eu anulei a polarização. Certo? E daí, se eu continuar, eu vou saturar de novo, né? E eu crio na realidade isso aqui não é assim não, tá? Desculpe. Eu saturo, né? Eu tenho a saturação aqui, daí continuo com o mesmo efeito, certo? Eu tenho agora uma polarização não nula a campo zero, que nem aqui, mesma coisa. E se eu continuar, eu agora zero a polarização no campo positivo. E se eu continuar, eu vou novamente saturar, eu crio esse laço que chama de esterese, essa propriedade aqui. Né? O que acontece, né? Você agora tem uma coisa interessante, que se eu colocar um campo aplicado, se eu conheço o meu efeito externo, eu aplico um campo elétrico, qual é a solução para a polarização? Né? Eu vou procurar. Eu não sei, tá certo? Pode ser essa ou essa. Tem 3 soluções possíveis. Né? Você só saberia se você soubesse como é que estava variando a polarização antes, né? De onde ela veio, para você saber por onde você está indo, né? Dessas curvas. Então você tem essa ambiguidade aqui, né? Certo? Uma esterese pequena quer dizer que essa largura aqui é pequena, essa incerteza aqui. Você pode imaginar que você sabe a polarização média, mais ou menos aqui, com uma incerteza que essa largura aqui, certo? Incerteza muito grande, né? Mas tem materiais com esterese pequena em que você quase sabe quem é. Deixa eu ver se eu consigo traçar aqui. Preto aqui de novo. Você sabe qual é quase, né? Isso aqui é bem fino, certo?
você praticamente sabe, né? A largura é muito pequena, né? Você tem uma pequena incerteza, né? Então é como se o material aplicou um campozinho de nada e já assume a saturação, né? Aplicou um campozinho negativo e já assume a saturação. É como se fosse uma chave, né? Certo? Campo positivo, polarização vai para um lado, negativo vai para o outro. Você pode chavear isso aí. Então observe, né? Essa característica entre P e E é não linear. Então isso é não linearidade, né? Materiais que têm essa característica são não lineares. Você perguntou sobre o material desse tipo, eu esqueci que tem um material muito interessante, talvez vocês conheçam, que é o material peso elétrico. Já ouviu falar? Não? Se você laboratório lá. Peso elétrico é interessante, certo? Ele é um material que tem ele pode exibir polarização permanente. Você pega um pedaço de material desse tipo, aplica um campo elétrico, ele deforma, ele varia essa espessura aqui, certo? Então, ele cria uma polarização permanente, ficam as cargas ligadas positivas e negativas, né? E esse efeito cria um campo interno que pode deformar o material, certo? É visível essa deformação? Não, você tem dispositivos que você aplica uma tensão nele, né, para você fazer pequenos deslocamentos micrométricos, né, com controle, porque, por exemplo, tem muitos dispositivos, por exemplo, microscópio de força atômica, né, você quer ver uma superfície, tá certo? Você quer ver átomos na superfície. Então você quer deslocar, você quer ver uma área da superfície de, por exemplo, 1000 angstroms por 1000 angstroms, certo? Você vê aí 300 átomos por 300 átomos, mais ou menos, né? Então, você tem uma imagem de uma região de 1000 angstroms, ou mais, ou 1 micron por 1 micron, certo? Dependendo da resolução que você quer. Como é que você faz esse deslocamento? Com esses dispositivozinhos, com esses parafusos micrométricos acionados por tensão, que é o peso elétrico. Ele fica... Você faz aí uma superfície rígida, bota o peso elétrico aqui em algum lugar, né, e ele empurra, né, um eixo, né, para cá. Tá? Aplica uma tensão, ele separa. Você tira a tensão e volta. Então esses materiais têm polarização permanente. Você não aplica o campo, ele segura a polarização. Fica esse campo forte e deforma. Né? Então esses materiais não lineares são muito interessantes. Certo? Tem materiais ferroelétricos que a gente falou, né, que são os correspondentes aos ferromagnéticos. Né? Esse é um deles. Bom, então não linearidade tem essas implicações, né? Esterese, certo? Polarização permanente e assim por diante. Muito bem. Bom, homogeneidade vocês entenderam bem, né? Quer dizer, né? O fato de epsilon não depender ou depender das coordenadas, se o material for não homogêneo. E agora, questão de isotropia, né? Então, tem materiais que, se você aplicar o campo numa direção, a resposta é uma, se aplicar na outra, a resposta é outra. Basta que você tenha... um exemplo bem clássico é a molécula de CO2, certo? Se você olhar a distribuição de elétrons em torno dos núcleos dessa molécula, parece algo assim, certo? Mais ou menos assim, né? Ora, isso aqui é nuvem eletrônica, isso aqui são os núcleos, né? Positivos, certo? Então, no estado normal, os centros de carga positivo e negativo estão coincidentes. Né? Essa nuvem eletrônica está em torno dos núcleos. Se você vê onde é que está a posição do centro de carga, está mesmo. Não é difícil de perceber que, se eu aplicar um campo nessa direção, eu vejo uma geometria, tá certo? Diferente de se eu aplicar nessa direção. Né? Aqui você tem um tipo de força restauradora diferente da que eu teria aqui. Porque a geometria é diferente. Isso aqui tem... A dimensão para cá é diferente da dimensão para cá. Sabe? Mas ele não pode rotacionar. Pode, mas estou falando só de coisas de deslocamento. Estou falando que é rotacionar? Não, ou seja, a molécula está... Não, mas ela não tem dipolo permanente. Ela não vai rotacionar. Só se ela tivesse um dipolo permanente, ela ia... Se a pergunta, ela vai ficar na direção do campo. Ela aqui não tem, certo? A distribuição de elétrons, que é essa coisa aqui que eu estou mostrando, está em torno desse núcleo. E a posição dá zero, mesmo na direção horizontal como na vertical. Se eu aplicar um campo nessa direção, a tendência é separação, né, de cargas.
E o grau de separação obtido para essa direção, em princípio, deve ser diferente dessa direção aqui. Pela própria forma geométrica da molécula, sabe? Então, você tem, isotropia, anisotropia quer dizer isso, né? A resposta para uma direção é diferente da outra. Então, um material anisotrópico, né, quer dizer o seguinte, se eu aplicar outra coisa, observe também o seguinte, se eu aplicar um campo numa direção, eu posso distorcer a distribuição eletrônica na outra também. Não impede que isso aconteça. Certo? Você aplica para cá, daí puxa para cá, né? Certo? Você pode criar esse tipo de distorção. Ou seja, eu posso induzir uma resposta numa direção aplicada no campo na outra também. Então, tem materiais que têm essa propriedade. Isso aqui é uma coisa extremamente simplificada. A coisa tem... Os cristais têm essa propriedade, né? Cristais, né? Você tem uma rede regular de íons positivo e negativo. Então, numa direção você vê uma simetria, na outra você vê outra. Certo? Então, a resposta depende. Você pode induzir por vários efeitos elásticos e assim por diante uma resposta numa direção se você aplica na outra direção. Tá? No caso do gás, eu estou só dando um exemplo mostrando geometricamente só. Então, se eu tenho um assim, eu vou ter com certeza uma molécula também. Depende, pode ter. Então, Pode... para aplicar o campo, essa vai deformar assim, mas aquela assim vai deformar assim, então na média eu vou ter um efeito igual. Pode ter. Mas isso acontece muito em cristais. Eu estou dando exemplo do CO2 só para mostrar, ó, se a geometria é diferente de um lado e do outro, você tem efeitos diferentes. Né? Mas isso é um efeito característico de cristais. Cristais que têm simetria, né, cúbica, etc. E estão regularmente espaçados. Exatamente, estão presos. A resposta é diferente. Então o que acontece? A polarização na direção X dependeria de campos aplicados em outras direções e na própria direção X. Então a relação mais geral, né, é algo assim. Na direção X eu teria epsilon zero, que é o nosso fator da dimensão da susceptibilidade, você tem π de xx é x. A resposta tem que ser escrita mais ou menos dessa forma. Isso aqui ainda é um meio linear, né? Meio linear, em que a relação entre amplitudes aqui é linear, né? Isso é linearmente dependente das componentes do campo, certo? Mas ele tem agora anisotropia. E relações semelhantes, PY, né? E PZ. Nós temos uma relação geral agora. Você precisa de 9 elementos, em princípio, para saber caracterizar o material corretamente. Tá? Então vocês olham aí que isso é uma relação agora matricial. Se eu escrever minha matriz P, né, como tendo Px, Py, Pz, e o campo elétrico na forma matricial, na base x, y, z, né? Então a relação que nós obtemos é o quê? Algo assim, ó. P igual a epsilon zero, matriz I de 9 elementos, que é vezes zero. Então a relação agora passa a ser uma relação matricial. Observe que tem uma relação de linearidade aqui, né? Certo? Linearidade. O efeito desaparece se você desaparecer com o campo, certo? Como um todo. Se o campo for nulo, o efeito desaparece. Você observa essa questão de linearidade fazendo isso. Tira o campo e vê se o efeito permanece. Tem resíduo de efeito ou não. Né? Porque os materiais não lineares geralmente têm aquela questão de cisterese, que você, quando retira o campo, permanece uma polarização. Então, se eu anular aqui, eu anulo aqui também. Então, se é um material ainda linear. E daí, da mesma forma, né, se eu fizer D em forma matricial, né, então é epsilon zero E mais P, vou botar agora em forma matricial, né? Vou botar a matriz de identidade aqui, 3x3, para poder manipular isso. Isso aqui ainda dá epsilon zero E mais epsilon zero, que é vezes E, né? E aqui eu posso botar em evidência, mas eu jogo aqui a matriz de identidade 3x3
né? Daí eu posso tirar o E e fazer Epsilon zero em evidência I, que é o 1, né? 1 3x3 é o I, mais que é vezes E. E isso aqui é a matriz ou tensor, né? Tem a propriedade de tensor, na realidade, permissividade elétrica. Seria essa matriz aqui. Né? Pode ser escrito assim. Então, você teria que caracterizar esses elementos para saber as propriedades do material. Tem algumas propriedades importantes, não vai mostrar nem nada, mas, por exemplo, para meios no regime estático, tá certo? Esses parâmetros são iguais, esses parâmetros fora da diagonal, né? São todos iguais. Então, você, na realidade, só tem 6 elementos, se preocupar. Também, por exemplo, se você orientar o sistema x, y, z ao longo das direções principais do material, essa matriz pode ser diagonalizada, né? Então, tem algumas coisas interessantes que pode fazer. Materiais que têm essas propriedades são extremamente interessantes para a fabricação de dispositivos, né? Esse conceito de permissividade é algo que vai desde aqui de capacitores, circuitos elétricos, até ótica, né? Materiais óticos, né? Micro-ondas e assim por diante. Esse conceito é um conceito fundamental, na realidade, para a compreensão da matéria, né? Da interação da radiação com a matéria. Certo? Compreender essa questão de permissividade elétrica, né? E magnética, que a gente vai falar também, é compreender como o material responde a um campo aplicado. Certo? Não só o campo DC que a gente está falando aqui, mas campos de luz, né? Campo de micro-ondas, né? E assim por diante. Então a resposta do material vai dizer de que forma ele responde, né? De que forma eu mudo minha radiação. Certo? Ele responde, pode alterar a radiação de uma forma que controlada por mim, né? Daí eu faço o meu dispositivo. Posso rodar a polarização da luz, né? Eu uso o material anisotrópico, porque ele tem propriedades distintas para direções distintas do campo, né? Posso fazer um bocado de coisa, né? E com isso fazer os dispositivos conhecendo essa função. As cores dos materiais têm a ver com essa função permissividade que a gente está falando aqui. Ela, quando você tem campos variantes no tempo, né? Ela vai depender da frequência do campo. Certo? Dependendo de frequência que ela vai, quer dizer que ela vai absorver luz em algumas regiões do espectro. Certo? Você vai ver cores, né? Então, todas essas propriedades saem dessa função permissividade que a gente está introduzindo aqui. Certo? Então, isso é algo que vai desde DC até quase raio-x, tá certo? Algo que explica o funcionamento das coisas. Né? Muito bem. Então, a gente falou sobre todos, né? Então, um material é anisotrópico quando a relação entre D e E e P e E é desse tipo, né? D é uma matriz 3x3, um tensor permissividade elétrica, né? Que não é mais um escalar. A relação é semelhante, agora isso aqui é uma matriz. Tá? Muito bem. Vamos fazer alguns exemplos, né? Agora entendendo esse conceito de permissividade e ver a conexão, né? Ou seja, basicamente a gente não vai trabalhar com esse material mais complicado, né? A gente vai trabalhar com materiais lineares, ou seja, para todos os efeitos, basta eu saber o epsilon do material e calcular todas as coisas com base nesse epsilon do material. Eu gostaria de fazer alguns exemplos. Antes de fazer esses novos exemplos, eu queria só complementar, né, um conceito importante que a gente introduziu na aula anterior, antes da aula de exercícios, né, questão de cargas ligadas, né, polarização, etc. Tá? Nós temos agora deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês entenderem bem a questão de cargas livres e cargas ligadas. A gente não vai ficar falando sobre cargas livres e cargas ligadas o tempo todo, mas eu quero que vocês realmente entendam bem o conceito. Ou seja, quando você está no material linear agora, você não precisa mais falar, bom, quem é a contribuição de cargas livres, quem é a carga ligada. Eu olho o epsilon do material apenas, certo? E calculo tudo com base no epsilon. Não preciso mais me preocupar com isso. Mas é bom a gente entender muito bem. Porque, por exemplo, eu falei que o campo enfraquece no meio de elétrico, certo?
Por quê, né? Então vamos só voltar aqui um pouquinho no tempo. E conseguir entender bem a diferença entre cargas livres e ligadas, né? Suponha que você tem aquela placa polarizada que te fez... Vou fazer agora um disco, né? Vou fazer uma coisa um pouco mais... Vou fazer um exemplo aqui. Nós temos aí um disco polarizado permanentemente. Eu fiz uma placa, eu não vou calcular nada, só quero mostrar algumas propriedades importantes, né? Eu tenho um material isolante, que é um material que tem na forma de um cilindro, né? De raio A, a tampa superior e inferior, altura H. Vocês lembram que eu posso calcular o efeito? Suponha que esse cilindro está polarizado, né? Ele é um meio daquele não linear. Eu apliquei um campo nele, tirei o campo e ele ficou com a polarização residual, certo? Ok? Então, nós sabemos, pela análise que nós podemos modelar esse sistema como tendo cargas ligadas e calcular o campo dessas cargas ligadas dentro e fora do cilindro. Certo? Com a polarização uniforme, digamos que isso aqui é eixo Z, né? Você pode escrever a polarização dessa forma. Ora, na tampa de cima, né, você tem, no volume, você tem densidade volumétrica de cargas ligadas, que é menos dividido de P. Né? E na superfície você tem essa contribuição, você tem essa resíduo aí de cargas P escalar N. Certo? Com uma polarização uniforme, isso aqui dá zero, não existe carga de volume, tem só de superfície. E as cargas de superfície só existem aonde, né? Nessa tampa aqui, que P aponta para cima e para o escalar positivo. Você tem aí P0 coulombs por metro quadrado de densidade superficial de carga. E embaixo, o resíduo negativo do último lâmina de dipolos, que ficou aqui embaixo, dá uma densidade de carga menos P0, né? Aqui embaixo. Então, para todos os efeitos, para calcular campo, eu posso substituir meu cilindro elétrico, meu cilindro isolante, por esses dois discos de carga. Coloca só para ele, porque senão fica aumentando. Então, como vocês sabem, a gente pode separar, pode calcular o campo desses dois discos, né? Em princípio, posso calcular, né? Usar a formulação integral lá e calcular, certo? Bom, mas vamos olhar aqui algumas coisas interessantes. Se eu quiser analisar
e perguntar para você, bom, qual é o fluxo elétrico para fora dessa superfície fechada aqui que pega uma tampa dessa? Certo? Suponho que eu pegar uma superfície sigma fechada que ela pegou, né, esse disco de cima aqui. Eu perguntasse para vocês quem é o fluxo elétrico, que é, por definição, integral do DDS. Vai dar o quê? Não precisa calcular não, mas vai dar o quê? Vocês podem dizer? O que daria? Daí isso daria o quê? Se quiser calcular. Suponho que você conseguir calcular, daria o quê? Se não precisar calcular, é zero. Por quê? Porque uma coisa que precisa calcular não é muito. Aqui não precisa calcular, né? Mas pode dar uma risada na carga envolvida, né, por exemplo, a resposta. As cargas, na verdade, só tem uma separação, não tem a carga. Não, as cargas do sistema estão remostradas, certo? Está em cima da tampa e estão embaixo. Estou envolvendo a tampa de cima. Então a pergunta é, qual é o fluxo elétrico se eu envolver a tampa de cima? Gabriel. Hã? Certo. Você. Hã? Todo mundo acha isso? É o que se pensa que é, né? Mas não é. Dá zero. A resposta já é isso. Exatamente por causa disso. Não tem carga livre esse problema. Né? Então é fluxo dá zero. Sabe? Por isso que é importante entender o conceito de carga livre ligada. Essas cargas vieram das cargas ligadas. Essas são cargas ligadas que estão sobrando lá em cima. Sabe? Então o resultado dá zero. Se eu perguntasse, bom, quem é a integral de superfície de epsilon 0E escalar ds? Porque lembre-se, vocês estão lembrados, né? E, para o nosso ponto de vista, eu substituo o cilindro por dois discos no vácuo. Por isso que eu botei epsilon 0 aqui, certo? Hã? O campo elétrico é o único campo que vê todas as cargas. Ele vê as livres e as ligadas. Então, se eu calcular isso aqui, vai dar a carga que está lá em cima, que é P0 pi A2. Porque o campo elétrico é quem vê as cargas de verdade. O D só vê as livres, certo? Não quer dizer que o D não exista, quer dizer que o fluxo de D dá zero. Não tem carga livre envolvida, mas tem carga ligada envolvida. E que quem vê essa carga ligada é o campo elétrico. Então, só o fluxo de epsilon 0 é que dá diferença de zero. O fluxo de D dá zero. Tá? Então, é importante entender isso. Quando eu escrevo as equações de Maxwell agora, vocês estão vendo aqui, nesse problema, se eu fosse escrever esse problema aqui e modelar esse problema usando a equação de Maxwell, as equações de Maxwell são assim, ó, divergente de D igual a quanto? Zero. Não, Rho, porque é a densidade de cargas livres que aparece aqui. Rho quando aparece nas equações de Maxwell agora, quando é D aqui, isso aqui é a densidade de cargas livres, que não tem nesse problema, dá zero, meio isolante. E rotacional de E igual a zero. Certo? Se eu não inventasse o vetor D e falasse, bom, minhas equações de Maxwell são no campo elétrico, eu teria divergente de epsilon 0E daria Rho B, certo? Porque Rho livre é zero, né? E rotacional dá zero. A gente não usa essa forma aqui, a gente usa isso aqui. A gente usa D e E a partir de agora. Então, toda vez que vocês olharem para a equação de Maxwell, não esqueçam, né? E a integral é fluxo elétrico é carga livre envolvida. Circulação de E igual a zero. Essas equações agora são sempre em D e E agora, a partir de agora, certo? Então, isso sempre tem que ser interpretado corretamente, senão vocês podem errar. O Rho é carga livre, não é carga ligada, é carga livre.
Então, matéria resonante não tem carga livre problema, dá zero resultado. Tá? Ok? Então, esse é um exemplo para a gente fixar bem essa situação. Vou fazer um outro exemplo aqui para mostrar. Deixa eu falar para cá. Por onde estão passando, né? Então daí fica difícil mandar parar. Se fosse parado aí, você está indo. Então essa é a hora exatamente da passagem das pessoas, né? 10 e 5. É a hora de tomar uma água. Vamos lá. Bom. Bom, exercício. Vou chamar de um nome porque eu não sei se já. Exercício, né? Vamos ver essa questão direito, né? Esfera de cargas livres. Suponho que eu tenho um condutor, tá? A gente vai falar de condutores mais, né? Mas vamos assumir que a gente já conhece as propriedades dos condutores. E condutores você pode aplicar a diferença potencial em relação a uma referência e carregar esses condutores com cargas livres, né? Pega a carga livre de um eletrodo e bota no condutor, certo? Então, suponha que esse condutor é esférico de raio A e ele esteja carregado com cargas livres, né? Suponha que eu envolva esse condutor com um dielétrico. Bom, para todos os efeitos, a gente vai chamar de dielétrico Então, um dielétrico, uma camada dielétrica, um dielétrico é um material linear, né? Cuja permissibilidade é epsilon, certo? Okay? Então, o dielétrico é esse. Outros materiais são chamados de dielétrico, mas dielétrico geralmente quando ele tem uma permissibilidade, certo? Epsilon. Né? Okay? Então, vamos envolver o nosso condutor que está carregado com a carga Q, uniformemente, vou botar aqui carga Q, uniformemente distribuída na superfície. E vamos botar uma camada de permissibilidade epsilon aqui. E do lado de fora tem o vácuo, epsilon zero. Certo? Vamos calcular o efeito elétrico desse condutor nessa situação aí. O problema continua tendo simetria, né? Certo? O problema é de alta simetria, né? Admitindo essa carga uniformemente distribuída na superfície do condutor, então não é difícil calcular. Se eu pegar uma superfície gaussiana, isso aqui tem um raio B, né? Eu esqueci de falar. Nós sabemos que no condutor, o condutor é uma equipotencial e o campo elétrico é nulo no condutor. Né? Então, saindo do condutor, se eu pegar uma superfície gaussiana de raio intermediário, né? De raio R, né? As equações que nós temos são essas. Fluxo elétrico é igual a carga livre envolvida, né? E circulação de campo elétrico igual a zero, a gente não precisa usar, né? Isso aqui a gente usa. Rapaz, tem que falar com o pessoal porque está difícil aqui. Vai ser lá embaixo lá.
organizar, na verdade, você tem que organizar que não pode ficar ninguém no corredor. Fica fora, daí quando tiver a aula sobe. Tem que ter algum. Não dá. Porque sempre tem gente esperando para fazer prova, sabe? E alguém está dando aula, né? Não fica parando no corredor. Não funciona. Isso é uma solução para isso. Bom, então nós temos aí a superfície gaussiana e raio intermediário, né? Esse problema de alta simetria, tá certo? Então eu posso usar a lei de Gauss, né? Sabendo que D só tem componente radial. Né? E essa componente só depende de R pela simetria do problema, né? Vou escrever D dessa forma. D vale. Vou chamar de DR só. A componente radial de D vai ser D1 para A menor ou igual a R menor ou igual a B, e vai ser D2 fora, né? Maior do que B, ou igual, certo? Não sei se eu posso botar igual, então vou botar maior. Né? Pode ser que tenha algum problema aí. Bom, se eu aplicar a lei de Gauss para essa superfície intermediária, o que nós temos? Diretamente, né? D1 vezes 4πr2 é igual a carga livre envolvida, que dá Q, certo? Né? Q, na realidade, é a densidade superficial de carga, que é constante, vezes 4πa2. Né? Vou colocar em termos de densidade superficial de carga, se vocês quiserem, vai dar ρS 4πa2. Então, na região 1, D1 vai ser ρS A2 sobre R2. Certo? Dentro do dielétrico de permissividade epsilon. Se eu aplicar agora a superfície gaussiana do lado de fora, vou falar de fora aqui. Tá um tracejadinho aqui, talvez, né? Oi? O D vai ser o mesmo. O D vai ser o mesmo, porque a carga vista é a mesma, né? Vou botar isso aqui também, dash. Certo? Então nós temos essas duas superfícies gaussianas aí, estão tracejadas. Esse aqui é um raio maior do que o raio externo de elétrico, né? Mesmo resultado, né? Porque a carga livre é a mesma, né? Não mudou nada. Que é igual a D2, né? Então, na realidade, o D não precisa nem ter diferença. O D, em geral, em qualquer lugar, vai ser ρS A2 sobre R2 AR, né? Em todo o espaço, dentro do foro de elétrico. Não há nenhuma modificação. Tá? Bom, e o campo elétrico? Ó, daí você usa a relação constitutiva, né? Num dielétrico, D vale epsilon E, certo? É 1, né, no caso. Né? No meio 1. E do lado de fora, D vale epsilon 0 E do lado de fora, certo? Então, E1 é obtido nessa relação botando epsilon embaixo. E E2 botando epsilon 0 embaixo. Certo? Observe, se eu for para R igual a A, né, o valor do campo do lado de dentro é ρS sobre epsilon. Do lado de fora é ρS sobre epsilon 0. Ele enfraquece. Tem a descontinuidade na componente normal do campo, certo? Ele passa em R igual a A. Hã? R é maior do que Epsilon é maior que epsilon 0. Então aqui é mais fraco do que aqui, certo? Eu falei o contrário, foi? Ele fica mais fraco fora. O E2 está fora, não está mais distante. Aliás, desculpe, ele é mais fraco dentro, porque epsilon é maior do que epsilon 0. Mas eu estou em cima, estou calculando, eu estou aqui, certo? É assim, ó. Vou fazer um gráfico aqui.
botar o preto aqui. Certo? Então, começa em R igual a A, né? Isso aqui vai até R igual a B, né? Bom, A, B, né? Então o campo é zero, tá certo? Todos os campos são nulos, né? Dentro da esfera, daí você quando vai em R igual a A, né? Desculpa, isso aqui está errado, né? R igual a A. Isso dá ρS sobre epsilon, né? No caso, então começa em ρS sobre epsilon, que é o valor máximo do campo, né? Daí cai com o inverso quadrado da distância, tem um valor aqui, qualquer, certo? Em R igual a B vai dar A2 sobre B2, cai aqui, né? Põe que cai aqui, certo? Desse lugar aqui. Então o campo caiu com o inverso quadrado da distância, né? Talvez eles caírem mais rápido, né? Deixa eu ver se eu faço isso aqui mais assim, certo? Então, assumir esse valor novo aqui, né? ρS A2 sobre epsilon B2. Quando eu passo para o lado de fora, ele passa a ser agora epsilon 0 B2. Então, vem para cá, dá um salto, certo? E vai continuar caindo no inverso quadrado da distância. Então, esse é o comportamento, né? Tem. Eu vou mostrar por que já, certo? Porque ele desse salto aqui? Tem. Isso pode acontecer. O D não, mas o D ele vem continuamente. O E dá um salto, ele tem que saltar, tá certo? Porque você saiu de dentro do material, está lá de fora, né? Então, você tem esse efeito aí. O material dielétrico tem uma permissividade maior, ele não é só resistência. Aí eu venho cair no campo. Quando eu vou para o meio do quadro, significa que o meu campo vai cair mais lentamente, mas ele começa na divisa, né, da vizinhança, o campo tem que ser igual. Vamos ver, né? Se é verdade. Vamos ver agora. Vamos ver agora, né? Vamos analisar agora por que isso acontece. Uma barreira para passar, mas eu estou caindo mais rápido. Você tem um incremento de campo. Esse incremento vem de alguma carga nova que apareceu, certo? Essa carga está na interface. Esse incremento de campo tem que vir de mais carga que apareceu de repente, quando você sai daqui para cá. Vamos ver, né? Vamos achar aqui, certo? Mas isso aconteceu, tá? Isso aqui não tem nada violando nenhum efeito, está tudo verdadeiro aqui. O D o D é totalmente contínuo, certo? Mas o E dá um salto, né? Fica mais forte de novo lá de fora. Vamos modelar o problema agora com cargas ligadas. Vamos voltar às cargas ligadas para a gente poder entender a questão de enfraquecimento de campo, certo? Na verdade, o campo é enfraquecido lá de dentro. Ele não é enfraquecido lá de fora. O campo que existiria sem o dielétrico, ele seria um. Você botou o dielétrico, você enfraqueceu lá de dentro. Você colocou um campo novo que subtrai o que tinha antes. É isso que você está falando. Vamos ver de onde vem isso aí, certo? Bom, deixa eu apagar tudo aqui. Vamos apagar tudo. Vamos colocar a nossa esfera de volta. Para eu ter uma medida, eu tenho que ter uma carga gerando esse campo. Ou você tinha carga antes. Porque assim, ó, você está com uma carga livre no vácuo, certo? Você pega essa carga livre e encapa ela com meio de elétrico, certo? Aí, você enfraqueceu o campo que tinha antes. É isso que aconteceu. O campo lá de fora permanece o mesmo, mas lá de dentro ele enfraqueceu. É isso que aconteceu. É isso que a gente vai ver agora. Certo? Bom. Vamos ver. Quando faz uma transmissão magnética, como é que é? No sinal de rádio, quando faço uma transmissão de rádio, eu pego uma onda eletromagnética, ali tem um campo associado. Certo. Um campo elétrico associado ao magnético. Aí eu tenho um aparelho. Certo. Ele tem uma permissividade maior. Ele oferece uma barreira à minha passagem de sinal. Mas o meu sinal, depois de passar a parede, não volta a subir. Ele continua ficar do outro lado. Não, mas isso é outro efeito. Não tem nada a ver com isso, é outro efeito isso aí. Isso é outra coisa. Aí tem reflexão, bate, volta, transmite um pedaço, certo? Volta um bocado,
daí transmite também do outro lado, daí tem reflexões, isso é outro efeito, ele não pode prever com essa coisa que está fazendo aqui. O que ele está falando aqui é de carga, o efeito de carga, certo? Por exemplo, mas tem um efeito de transmissão de sinal que é importante. Se você pega uma antena e reveste ela com dielétrico, ela vai puxar mais energia para ela. Porque um dielétrico tende a puxar para dentro, certo? Esse efeito de enfraquecimento quer dizer isso, que ele tende a puxar para dentro os campos, certo? Então tem essa coisa, né? Vamos lá. Bom, temos aqui nossa esfera. Raio A e B, né? Vamos agora modelar o problema voltando ao conceito de cargas ligadas, certo? Para poder entender, né? Bom, esse dielétrico vai ser substituído. Observe o seguinte, no problema anterior eu calculei o D e o E, né? Eu gostaria de calcular o P, que eu não calculei ainda, eu preciso da polarização também, né? D é igual a epsilon 0E mais P, certo? Vamos calcular a polarização, que não foi calculada ainda. Bom, D no dielétrico, né? Porque observe, do lado de fora, né? A polarização no vácuo é zero, não tem dipolo, né? P igual a zero, né? Então, na região A menor ou igual a R, menor ou igual a B, então D vale epsilon E. Então, P vai ser essa diferença, que é epsilon menos epsilon zero E. E E, por sua vez, é aquele resultado que a gente falou agora há pouco. Vai dar ρS A2 sobre R2 epsilon, né? Então vai ser ρS A2, vou botar assim, vai dar epsilon menos epsilon zero sobre epsilon, ρS A2 sobre R2 AR, certo? Essa é a polarização dentro do meio. Se você calcular, observe que a polarização é variável, né? Com o quadrado da distância também, que nem o campo E, que nem o campo D, mesma coisa, sabe? E P aqui fora P igual a zero, né? E aqui dentro, P vale isso aqui, certo? Então nós temos aí a seguinte situação. Você tem carga positiva aqui no meio condutor, a superfície. Né? Se eu não tivesse de elétrico, eu tenho essa carga, né? Não é efeito adicional. Bom, com a polarização existe densidade volumétrica de cargas ligadas, ρB, menos divergente de P. Agora P é variável, não posso dizer que divergente dá zero. Né? Deixa eu só rapidinho pegar aqui a expressão de divergente, só para a gente fazer rapidinho aqui. Isso aqui, divergente. Bom, divergente, né? Divergente esférica, divergente de P com P sendo radial, vai ser simplesmente sobre R2, derivada total, DDR, porque só é derivada em relação a R de R2, P radial. Esse é o divergente de P, quando P só tem componente radial, que só depende de R. P radial varia com sobre R2, R2 sobre R2 dá uma constante, derivada da constante dá zero. Então, mesmo P variável, ele tem divergência nula. Então, a densidade volumétrica de cargas ligadas ou cargas de polarização é nula. Daí resta quem? As cargas de superfície no dielétrico, que tem duas superfícies, né? Em R igual a A e R igual a B, certo? Então, tem aqui essa interface e essa interface aqui. Então, em R igual a A,
o ρBS vai ser P radial em R igual a A, né? Escalar quem? A normal para fora de elétrica, é para cá, certo? Esse aqui é um N, no caso. É sempre para fora de elétrica. P escalar N para fora, certo? Esse N é quem? Menos a R. Né? Esse N é também o N. É a normal para fora de elétrico. Quando você calcula o ρBS, é P escalar a normal para fora do material. Tá? Ok? Então você pega P em R igual a A, que está aqui, né? P radial, né? A R escalar menos a R dá 1, dá menos 1, né? Então A2 sobre A2 dá R igual, né? Então cancela, vai ficar menos epsilon menos epsilon zero sobre epsilon ρS. Uma fração de ρS, né? Onde ρS é a densidade de cargas livres. Então existe uma densidade de superfície de cargas ligadas, digamos, negativa, né? Supõe a ρS positiva e negativa, certo? Isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Então o que acontece? Como é de se esperar, o resíduo do dielétrico na camada em contato com a carga livre está aqui, certo? Uma densidade um pouco diferente, né? Cargas negativas atraídas pelas positivas. Tá? Ok? E nessa superfície fora, né, você tem a normal para fora de elétrico, está assim, né? Então, eu devia botar um A aqui para a gente não confundir as coisas, certo? Isso aqui é ρBSA, igual a isso, né? E ρBSB seria a densidade de carga de superfície B, né? Seria a densidade de carga de superfície em R igual a B. Então você vai com P em R igual a B, calcula ele, né? Cadê ele? Está aqui. Escalar normal para fora, que agora é no sentido AR. Então vai dar um produto escalar positivo. Então vai dar epsilon menos epsilon zero sobre epsilon ρS A2 sobre B2. Deixa eu botar parecido com o outro aqui. A2 sobre B2 antes. ρS. Observe, né? Essa aqui é positiva, essa é negativa. Essa aqui é menor do que essa, certo? Porque se tem A sobre B aqui, A é menor que B. Então é menos denso do lado de fora. A densidade superficial de carga. Está agora no vermelho aqui de novo, certo? Positivo, né? Então tem uma carga ligada, resíduo de dipolo, né? Que sobrou aqui do lado de fora, tá? Exatamente. Daí você começa a ver por que esse efeito vai ocorrer, certo? Se eu modelo o meu problema agora com essas cargas equivalentes, o campo elétrico ele vê essas cargas todinhas, né? Se eu calcular o fluxo de ε0E agora na superfície intermediária, vai ser a carga total envolvida, né? Se eu calcular agora o fluxo de ε0E vai dar a carga total envolvida, que vai dar a carga Q mais a carga QB na superfície de raio A. QB de ligado, tá? B de bound, né? Isso aqui vai dar quanto? ρS 4πA2 mais a carga ligada que está lá, né? Que é quanto? Está aqui, ó. 4πA2 vezes isso. Quanto é que dá isso aqui? Epsilon com epsilon cancela, isso aqui cancela com isso, né? Esse termo cancela com esse, sobra só esse epsilon zero sobre epsilon, vai dar epsilon zero sobre epsilon 4πA2 ρS. Então, se você admite o campo radial, né, vai dar 4π epsilon zero R2, ou seja, o campo vai dar o E1, chamar de E1, certo? O E1 que é o campo radial, né? Vai dar epsilon zero, cancela com esse epsilon zero aqui, vai ficar ρS A2 sobre quem? Epsilon
embaixo, R2. Que é o que a gente calculou anteriormente. Tá? Epsilon 0 cancelou, né? Ficou o epsilon de baixo. 4πr2 veio para cá, 4π cancelou 4π. A2 sobre R2. Esse é o campo que a gente calculou antes, tá? Usando a lei de Gauss, do D, né? D igual a epsilon E. E do lado de fora, mesma coisa, né? Se eu calcular, vamos botar já o segundo mesmo, E2 vezes 4πr2 vai ser a carga total envolvida, vai ser Q mais carga ligada da superfície A mais carga ligada da superfície B. Certo? Então vai ser a soma dessa vermelha mais essa azul mais essa vermelha. Tá? O OS na carga ligada é o mesmo OS da superfície? Não, não é. Na carga ligada, a carga livre é ρS a densidade. A carga ligada é uma fração de ρS dada por essa fração aqui. Epsilon menos epsilon sobre epsilon. Certo? E a nova carga aqui, então nós temos, antes já tinha essa soma que deu isso aqui, né? Deu isso aqui, a soma das duas primeiras, Q mais QA, certo? Deu isso. Então isso aqui já vai dar epsilon 0 sobre epsilon, 4πa2 ρS, mais a carga ligada, isso aqui vezes 4πb2, certo? Agora, né? O B2 cancela, vai ficar 4π ρS o B2 cancela, vai ficar 4πa2 ρS. Vai dar quanto? Epsilon 0 sobre epsilon aqui cancela, né? Fica epsilon sobre epsilon. Opa, faltou aqui um epsilon 0, né? Vamos de novo, né? Epsilon 0 sobre epsilon, com esse aqui cancela. Epsilon sobre epsilon dá 1. 4πa2 ρS. Então você tem A2. ρS A2 sobre epsilon 0 R2. Então é maior, né? Um pouquinho, certo? Então é o que nós estamos discutindo aqui, né? O que aconteceu aqui? O campo sem o dielétrico, né, é o campo dessas cargas vermelhas aqui que faz isso, certo? Então, se eu não tivesse dielétrico, eu teria esse campo todinho dentro e fora, né? Certo? Bom, com a inclusão de elétrico, eu tenho um campo de reação dos dipolos, que é esse campo aqui, ó. Então, esse é o enfraquecimento que a gente falou. O campo aqui dentro é a soma do vermelho, que é o campo original, mais um campo de reação, que dá um campo mais fraco. Quando você sai de elétrico, tá certo? Você não tem mais esse efeito, né? Então você tem o cancelamento do campo dessa carga positiva aqui com o campo dessa carga negativa, que faz um campo assim, ó. Essa carga negativa aqui faz um campo puxando para cá. Cancela, certo? Fica só a carga positiva livre original. O campo na extremidade positiva é maior do que o negativo, né? Não é maior. O campo dessa superfície de carga mais aqui cancela exatamente o campo dessa superfície de carga menos aqui. Porque a densidade dessas cargas é maior do que essa aqui. É mais denso aqui. Você calcular a carga total da lâmina azul aqui, negativa, é a mesma carga total dessa lâmina vermelha. Certo? Então a soma dos dois efeitos cancela exatamente. Cancela exatamente. Certo? Então você vê, a gente calculou de forma bem simples a lei de Gauss, a gente mostrou o conceito de carga ligada para mostrar realmente que é um efeito de cargas adicionais que aparecem lá escondidas, né, nas superfícies do elétrico, que reagem, tem um campo de enfraquecimento. Né? Certo?
Bom, eu acho que bom, acho que ele vai ficar por aqui hoje, tá certo? Tem alguma coisa que vocês queiram ver? Algum exercício, alguma coisa específica? Alguma dúvida? Nenhuma? Tranquilo? Então tá bom, vamos parar por aqui hoje.